Patrão. Tudo bem, Luís? Como é que vais? Tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa-me aqui centrar isto um bocadinho. Força. Então, Já está-se a ouvir fizeste algum... bem? Estou perfeito. Já fizeste algum direto no Instagram alguma vez? Epá, sou aqui um estreante. És estreante. O Paulo Martins nunca te meteu nestas andanças? Ou o Olivier? Não, não. Aqui em diretos não. Boa, Em boa. diretos deste género ainda nunca meteu. Pois é, temos aqui o Luís Beltrão, como pronto, agora estás aqui, vou apresentar outra vez, é o fundador do Top Cycling, comentador do Eurosport, adora bicicletas e vamos falar um bocadinho sobre tudo isto. Mas antes, pronto, eu queria falar um bocadinho também sobre estes projetos de ciclismo, de canais nas redes sociais, etc. Porque acho que a comunicação social, televisão, jornais, falam muito pouco sobre ciclismo. E onde eu vejo que se fala mais sobre ciclismo é nas redes sociais, através do Top Cycling, da Portuguese Cycling Magazine, da Bikes Bikes. Por acaso, uma página no Facebook que eu acompanho muito é o Ciclismo Atual. Tem lá todas as informações, tipo, sei lá, de hora em hora aparece lá uma notícia qualquer. E pronto, estas são as páginas que eu acompanho mais, depois há outras, o Falso Plano, etc. Mas acho que as redes sociais já são o presente do ciclismo e se não fossem estas pessoas, não se falava de ciclismo todo. Se não fosse o Top Cycling há não sei quantos anos atrás, não sei, mas o Luís já nos vai dizer, a começar também esse projeto, falava-se hoje em dia pouco de ciclismo, se calhar eu não me lembrava de criar o Soberbots. E pronto, acho que mesmo as próprias organizações deviam dar mais atenção a estas pessoas, porque são elas que querem saber da modalidade. Não é a televisão, não é os jornais. E pronto, acho era isto que eu queria dizer só para começar aqui o direto. Qual é que é a tua opinião sobre isto, Luís? Começaste logo aí a talho de foice. A matar logo. Ahm, não sei que parte é que queres que eu comente ou por onde é que queres que eu comece, mas eu acho que terminas aí essa frase a dizer uma coisa que é importante, sim. Ou seja, hoje em dia existem diversos intervenientes, diversas partes, e o ciclismo é uma indústria, não é? Uhum. E entre essa indústria existem os meios de comunicação, existem os organizadores, existem as equipas, existem os fabricantes, existe lojas, existe toda, toda uma panóplia de pessoas envolvidas naquilo que é o ciclismo. E tu estavas a referir a esses canais todos que vão dando voz ao ciclismo e que vão dando. Está-se a ouvir bem? É que eu não tenho Ah, microfone. está perfeito, está É, perfeito. eu não tenho microfone e estava a fazer confusão. Não, Não não, sei está se está perfeito. uma Às vezes eu confusão. também não uso. Ok. Mas sim, por exemplo, tu terminaste essa frase aí com uma questão importante, é que os próprios organizadores também é do interesse deles, pelo menos essa é a minha opinião, e julgo que tu partilhas da mesma opinião, é do interesse deles terem pessoas que Uhum. façam comunicação das diversas formas. Agora, muitas vezes nós sabemos que o ciclismo, assim como outras indústrias, mas o ciclismo mais ainda, é uma luta manter o ciclismo vivo. Tanto eu assisto aqui quando posso, não em direto, mas depois vejo alguns reels que tu depois deixas publicados Uhum. e os diretores é unânime, não é? Sabemos que não é fácil manter os projetos na estrada. Mas é bom que as pessoas, seja das equipas e também os organizadores das provas, saibam que também muitas vezes não é fácil manter projetos de comunicação vivos. Uhum. E pronto, é claro que todos nós fazemos isto, como é óbvio, e acho que isto também é unânime e é Uhum. paralelo a todos. Fazemos isto com muita paixão e muito amor pela modalidade, porque nós gostamos disto, etc, etc. Mas epá, chega uma altura que é difícil, não é? E pronto, nós na comunicação também temos as nossas dificuldades e para fazermos o nosso trabalho também é necessário que nos sejam dadas condições. E nem sempre notamos que os Ah, organizadores. sim, força. Não, nem sempre notamos que os organizadores depois também têm essa preocupação para connosco, é só isso. Uhum. Eu não faço ideia, porque nunca fui a uma prova assim convidado pelo organizador, nem nada do género.
mas pelo que, ou seja, pessoalmente não tenho essa experiência, mas porque ouvi, pelo que ouço falar de outras pessoas que, pronto, têm páginas e assim, sei que não há assim, eh, pronto, uma comunicação, ou seja, uma partilha de sei lá, pronto, não há mais comunicação e pronto, é pena, mas queria dar parabéns pelo Top Cycling e à tua equipa também, porque sei que não é só tu no Verdade, Top Cycling. verdade. Até tenho um amigo meu pessoal que escreve no Top Cycling, que é o André, e Ah, só ok. descobri há um ano para aí que ele escrevia para o Top Cycling e eu fui. Mas pronto. É uma coisa Uh, que nós, por exemplo, que eu na plataforma do Top Cycling que eu tenho orgulho em ter e que faço questão, é uhum, que no cabeçalho, se as pessoas forem atentas, no cabeçalho de cada artigo aparece o nome e a fotografia da pessoa que escreve. Acho que uhum, é é importantíssimo. verdade. Enquanto que outros projetos que eu vejo, não quer dizer que sejam todos, mas há alguns que eu vejo, aparece redação. Não se sabe quem é que escreveu aquilo. São pequenos pormenores. Eu aqui, é como dizes, somos uma equipa e se não fosse também com a ajuda deles, era impossível. Completamente impossível. E cada um à sua maneira, cada um com o seu pequeno aporte. Pois o caminho nunca se faz, é impossível fazer um caminho sozinho. E, Uhum. e cada um à sua maneira vai aportando um pouquinho e todos juntos o resultado é aquele que depois se vê. E há muita qualidade, o Top Cycling é muito bem escrito, muito cuidado, conteúdo mais específico também sobre bicicletas. Mas conta-nos como é que surgiu o Top Cycling. Ahm, Fala-nos um bocadinho sobre há quanto tempo é que tens o projeto, como é que isso aconteceu? Já tive a oportunidade aqui o ano passado de também num podcast em que fui convidado e me perguntaram também Uhum. de falar um pouco sobre isso, mas pronto, não era um podcast específico de ciclismo, não era um espaço como o teu e aproveito já agora, começamos logo aqui a falar e aproveito para te convidar, para te agradecer também este tempinho aqui no teu espaço, que também certamente dá-te trabalho. E parece que não, eu como estou do lado de quem produz, e muitas das pessoas que tu convidas não estão do teu lado. Do teu lado, quero dizer que não são produtores Uhum. de Sim, sim. conteúdo. E eu que estou desse lado, de quem produz, quero-te agradecer por este tempo e também dar-te os parabéns, porque muitas vezes as pessoas nem se lembram, só veem o resultado final, mas as pessoas não fazem por mal, atenção, eu sei, Uhum. mas nem se lembram que o Francisco, a esta hora, podia estar descansado no sofá com a sua família, né? Sim, sim. É A assistir verdade. a qualquer coisa, a mais uma série na televisão ou a fazer qualquer coisa. Mas não, a esta hora tem o seu direto marcado, dá voz às pessoas, é um espaço que tem desenvolvido e quando não está a fazer isto, está a fazer outra coisa e pronto, e parece que não, quando se vê o resultado final feito, mas as coisas dão trabalho, umas mais, outras menos, mas é necessário tempo, é necessário dedicação e pronto, dar-te a ti também os parabéns por isso, ok? Porque Obrigado, Luís. É tudo feito com paixão, portanto, não, claro que às vezes pronto, é preciso alterar algum plano ou outro, ou não poder fazer alguma coisa para, para estar aqui a fazer o conteúdo, mas é tudo com paixão, portanto, não me custa absolutamente nada. eu costumo fazer uma comparação a meio de, assim, a modo de brincadeira. Costumo fazer uma comparação simples. Quando nós estamos naquela fase da paixão e do namoro com a namorada, também é tudo por paixão. Mas, pá, se tu naquela noite queres ir ver a namorada, está uma trovoada e um temporal incrível e tu não, o carro, a meio do caminho, o carro empanou. Pá, tu não vais ficar ali, tu vais ter com ela na mesma e vais apanhar uma grande molha, vais ficar todo ensopado, todo molhado. Pá, foste por paixão, mas custou-te na mesma. Sim, é uma excelente comparação, sem dúvida. Se calhar, pronto, podes-me falar um bocadinho relativamente ao Top Cycling, situações, dificuldades que tenhas com o projeto também. Mas antes, Sim, podemos falar eh, disso. Sim, olha, o Top Cycling surgiu um pouco por acaso, ou seja, eu na altura já estava envolvido nos mídia, eu era colaborador de uma revista, uhum, mas eu já tenho mais anos de indústria, ou seja, eu trabalhei em lojas de bicicletas e se recuarmos, ou seja, isto é o resultado também.
de um conjunto de experiências variadas que eu fui acumulando em diversas circunstâncias da vida. Estive envolvido na indústria da bicicleta como lojista. Não era o dono da loja, mas trabalhei numa loja, fui gerente de uma Uhum. loja. Depois fui atleta amador, mas era competitivo e fazia a Taça de Portugal, de maratonas, de cross-country olímpica, etc., durante alguns anos também. E depois acabei também por intermédio de um amigo que me convidou a começar a escrever umas coisas para uma revista de papel, na altura, a revista daquelas de bicicletas. Uhum. E pronto, e durante uns tempos fui colaborador externo da revista. E depois a nossa a relação acabou por terminar. E eu, em conjunto com um outro amigo também, que foi quem me desafiou, ao fim e ao cabo, houve dois Uhum. amigos que me desafiaram. Um deles foi numa altura em que eu estava assim um pouco triste por ter saído da revista. Ele disse: não te preocupes, porque também isso o papel não tem muito futuro. O que tu fazias bem era começar qualquer coisa no ramo digital. Uma coisa desse género, mas digital. E esse meu amigo também tem grande paixão por bicicletas. E uma das coisas que nos liga é esta paixão pelas bicicletas. E nós, quer ele, outras pessoas também, mas eu falo mais dele, nós já nessa altura, em 2015, 2016, aliás, até antes, sensivelmente eu lembro-me de seguir sites de ciclismo e de bicicletas. Não te falo da parte de notícias de ciclismo, Uhum. mas sites de bicicletas que tratam de tudo, desde a tecnologia, às bicicletas, às novidades, mas também às notícias do ciclismo, etc. Eu já sigo desde, sei lá, desde 2011, 2012, à vontade, que é uma prática, passou a ser uma prática minha. Depois, quando eu tomava o meu café, como estou a tomar agora aqui, não o café, mas o chá, mas de manhã acordava e ia ver o que é que havia de novidades da indústria da bicicleta, porque eu gostava de bicicletas, gostava de tecnologia, e os sites de referência eram ingleses, australianos, alguns espanhóis, franceses também, mas principalmente ingleses. E depois, nessa altura, em 2017, quando ele me fala nisso, de repente surgiu aqui uma ideia na cabeça que é: porque é que, porque é que nós em Portugal, que temos tanta gente com paixão por ciclismo, porque é que não podemos ter um projeto destes em Portugal? Porque é que os portugueses têm sempre que ir ler, que era o que eu fazia, têm Uhum. sempre que ir ler um site em inglês e saber as coisas em inglês, ou em espanhol, ou em francês? E porquê é que não temos uma coisa em português? Ok, é difícil, mas depois pensei, também era difícil, e houve pessoas que me disseram: isso é impossível. É impossível conseguires levar isso para a frente e ter uma coisa desse género. E eu pensava assim: ok, mas se calhar também muita gente achava que era impossível haver um campeão do mundo português. E houve, Uhum. não é? Portanto, os impossíveis são impossíveis até acontecer. Então, pá, é verdade que é um caminho árduo, mas começou assim. Começou com esse meu amigo a desafiar-me. Depois houve um outro amigo que já estava ligado à web e ao web marketing, ao web design, ao desenvolvimento de websites. E eu liguei-lhe e disse: olha, tu achas que um projeto assim era possível? E ele disse: pá, claro que sim, claro que sim. Mas ele achou que era mais fácil, mas era mentira. Afinal é muito difícil. Eu próprio achei que era, que era mais fácil. Mas começámos, mas pronto, mas começámos. E recordo-me Vocês do. têm YouTube, têm o site, têm o Instagram. Não sei se têm mais alguma rede social ou Temos praticamente tudo. Facebook, provavelmente eu não tenho Temos Facebook. o X também. Ah, ok. E temos um newsletter. Todas as segundas-feiras às 9 da manhã sai a newsletter para a caixa de e-mail dos subscritores, de forma gratuita. E quem não consegue acompanhar durante a semana, se tiver pouco tempo na sua azáfama do dia a dia, se tiver pouco tempo, ou se lhe escapou algo nas redes sociais ou no site, se ainda não tem aquela prática de visitar assiduamente o site, depois, se for subscritor da newsletter, recebe todas as segundas-feiras às 9 da manhã tudo o que se passou durante a semana no Top Cycling, tudo o que foi escrito. E pronto, nós, quando começámos, naquela noite, nós fizemos logo as redes sociais todas. Todas. E, não, e virávamos um para o outro.
epá, ou melhor, eu virava-me para ele e dizia, pá, mas isto não vale a pena fazer o Twitter, não vale a pena fazer o YouTube, achas que eu vou fazer o YouTube? Ele dizia, não faz mal, mas fazes e fica já com o nome. E depois logo vês. E pronto, e foi assim, realmente foi assim, ficou lá o nome e depois acabei mais tarde por vir a desenvolver, porque é uma tarefa muito difícil conseguir desenvolver tudo ao mesmo tempo. Então, Hum, isto se formos ver, eu comecei em 2017 com o Top Cycling, portanto estamos 26, 9 anos. 9 anos, né? Portanto, não comecei logo com tudo. Primeiro ataquei muito o Facebook, depois acabei por ir desenvolvendo um pouco mais o Instagram no ano a seguir, depois acabei por em 2018, foi quando me deu o clique do YouTube, já faço YouTube desde 2018, foi um passo importante. Confesso que é aquilo que eu mais gosto de fazer, é o YouTube. E Também é aquilo mais que fácil se associarmos um projeto a uma cara, não é? Eu no início, por exemplo, não sabia se me ia expor, quem eu era e assim. Mas acho que é mais fácil as pessoas ganharem empatia e compreenderem a mensagem que eu quero passar se estiverem a olhar para mim. Claro, Se... sim, sem dúvida. E isso que tu falas aí é uma componente importante também, que só quem passa pelo processo é que sabe aquilo que é. Ou seja, quando uma pessoa sensata e que pensa um pouco nas coisas, antes de avançar para determinados projetos, pensa nisso que tu estás a dizer. Não, tu estavas a dizer, não sabia se me ia expor. E isto parece que não, mas realmente nós expomos-nos, não é? Uhum. Porque uma coisa é aqueles atletas que já são conhecidos e acabam por ser levados quase por empurrão, não é? A exporem-se porque são mediáticos, etc. Outra coisa é uma pessoa anónima, como eu sou, como tu és, tomar essa decisão por si próprio e quer uma pessoa, quer não, acaba sempre por se vir a expor, é uma escolha. E depois tens que viver com isso. É Tens, isso, tens que viver com o resto, que nem tudo são rosas. é verdade. Mas fala-me sobre a estrutura do Top Cycling. Vocês são quantas pessoas? São quatro? Nós, a aportar conteúdo, a escrever, somos quatro, sim. Mas depois tem alturas em que, por exemplo, subcontrato pessoas para fotografia, pessoas para vídeo. Tem, Uhum. tem também uma ajuda da minha esposa, por vezes, que tem disponibilidade, mediante aquilo também que é a disponibilidade dela com o trabalho dela, que me dá aqui suporte nas redes sociais. Mas é sazonal, eu vou Vocês fazendo. têm alguma rentabilidade com o Top Cycling? Um, Isso é um. Estamos no caminho. Eu prefiro dizer isso. Uma coisa uma luta que eu tenho é. Eu quero tentar profissionalizar a comunicação. uhum. É uma grande luta que eu tenho e por vezes não é fácil fazer as pessoas entenderem isso, sabes? Porque. E quando eu digo tentar profissionalizar, não te falo só da questão da rentabilidade ou da questão monetária, quero tentar profissionalizar em todos os sentidos. Quando um projeto atinge a dimensão que nós atingimos, modéstia à parte, porque eu sei o alcance que nós temos, vejo o tráfego, vejo os pontos de acesso, sei em que pontos do planeta Terra é que acedem ao Sim, Top acho Cycling. que, pronto, quem gosta de ciclismo, quase toda a gente sabe quem é o Top Cycling. Sim, e quando nós atingimos esse patamar, também isso também, eu julgo que também nos traz responsabilidades. E pronto, no passado eu cometi alguns erros, mas eu acho que todos nós cometemos erros e provavelmente ainda virei a cometer alguns, mas o importante dos erros é nós refletirmos e tentarmos aprender com eles e até tentarmos evoluir. E é isso que eu procuro sempre, é tentar evoluir, tentar profissionalizar, para termos um projeto que seja, pois, sei lá, que tenha um estatuto e que seja bem visto também lá fora, porque eu já vou tendo muitas vezes algum contacto com jornalistas estrangeiros, por vezes estou em eventos também com eles, e há uma coisa que eu tenho gosto e que faço um enorme esforço para ter qualidade no projeto, é que quando eles conhecem o projeto, que quando venham ver, e até mesmo as marcas que colaboram e que nos convidam, ou os organizadores, quando vêm a ver,
que entrem no website e que digam assim: Xissa, estes gajos em Portugal trabalham bem. Estás a ver? É como se fosse uma. Eu vejo isto como uma bandeira, estás a ver? Yeah. É essa a responsabilidade que eu sinto, que eles não entrarem e virem assim, pá, sim, realmente os gajos lá em Portugal têm uma coisita que é mais ou menos, não. Pá, eu procuro, podemos não conseguir ser muito bons, mas eu procuro ser muito bom por isso também, entendes? Faz todo o sentido. E como é que tem sido ver o Top Cycling crescer? Isto é uma pergunta do Hugo Teixeira. Tem-te aberto portas também, o Top Ah, Cycling? claro, sem dúvida, sim, é pá. Ah, tu dizias a rentabilidade não é muita, mas sim, a verdade é que já me abriu portas, eu tenho essa noção. Se não fosse o Top Cycling, pá, o Top Cycling já me tem permitido fazer muitas coisas boas, sem dúvida alguma. É fruto também daquilo que eu trabalho, mas também se não se abrissem essas portas, também se calhar era mais desmotivante, não é? Uhum. E ao ver que por vezes essas portas se abrem, também funciona um pouco como motivação para continuar. Porque há muitas alturas em que é duro. É duro porque as coisas não saem, porque se calhar não vemos que as pessoas dão valor. Mas pronto, mas depois vão-se abrindo essas portas, vão surgindo sinais, digamos assim, de que realmente, olha, vale a pena. E olha, vamos continuar. Pronto. E é isso que nos faz continuar, ao fim e ao cabo. Nós percebemos-nos muito um ao outro nesse sentido. E como é que chegaste à Eurosport? É uma das portas que se abriu. Foi através do Top Cycling então? Sim, na altura ainda não era o Top Cycling. Na altura, o projeto quando começou, não sei se tu ainda conheces desde esse Não, tempo, mas acho que não, não. o projeto quando começou chamava-se Marreta Man. Ok. Isso foi um dos erros que eu cometi, que foi começar com um nome um pouco mais brincalhão e tosco. Uhum. Tosco, mas não, o modo de atuar e de trabalhar sempre foi o mesmo. Foi com o máximo profissionalismo e de tentar fazer as coisas o mais correto possível. Nessa altura eu era um pouco. Eu continuo a ser maluco, mas pronto, também queria procurar. Eu achava o. Lembras-te daquela frase do Sagan? E eu acho que ele tem uma tatuagem que diz why so serious? Né? Uhum. Porque é tão sério? E o Peter Sagan trouxe sempre aquela lufada de ar fresco ao pelotão quando surgiu, que era aparecer a fazer cavalo. Hoje em dia já todos fazem cavalinhos, mas quando apareceu o Peter Yeah. Sagan não havia muitos a fazê-lo e a fazer aquelas brincadeiras. E aquilo que eu sempre achei na altura, hoje em dia, também graças a isso tu ias falando no início das redes sociais e de dar um pouco mais de exposição e de haver pessoas que conseguem puxar aqui assuntos um pouco mais para a brincadeira, etc. Já não é tanto assim, mas na altura ainda era. Quando comecei, eu achava que o ciclismo era muito sério. Era tudo muito sério, não havia espaço para fazer um pouco de brincadeira, etc. E o nome Marretamento na altura surgiu um pouco porque nós queríamos dar esse ar um pouco quase de Uhum. caricatural Ok. para brincar um pouco e fiz algumas brincadeiras que se calhar hoje em dia já não sei se faria. Por exemplo, uma vez na volta ao Algarve, lembro-me de. Tu tinhas mandado uma mensagem a pedir histórias engraçadas. Uhum. É verdade. Eu Podes contar já uma história avanço engraçada? já, avanço já aqui uma. Uma vez na volta ao Algarve, das primeiras vezes que o Mathieu Van Der Poel veio cá, ele estava a começar a ficar já mais famoso, já era bastante famoso. E à volta do autocarro dele, estava uma legião de jornalistas belgas e holandeses. Mas assim, tipo, imagina a porta do autocarro tudo tapado, com microfones, etc. Jesus. E eu pensei, esquece, eu não vou ter hipótese ali de fazer nem sequer uma pergunta. Não vou ter hipótese porque ele vai responder primeiro a esses e o tempo dele não vai ser muito. Então, isto também vai muito de seres perspicaz e estar sempre com a cabeça a trabalhar. E então o que é que eu pensei? Vou fazer aqui vou tentar fazer aqui uma parvoíce qualquer. Lá E então atenção. o que é que eu fiz? Comecei a tentar ver, ok, o gajo está na entrevista aqui, a bicicleta dele está ali, as fitas fazem assim, quando ele sair, vai sair pela traseira do autocarro e vai para a meta. Então vão-me colocar aqui neste sítio, já sei que eu vou apanhar aqui. E assim foi, ele saiu, terminou lá a sessão de perguntas e tal, saiu, ele vem assim devagarinho de bicicleta, eu começo a correr ao lado dele, com a câmera na mão, e eu sabia que só tinha ali 2, 3 segundos, porque ele não ia parar, não é?
E ele ia nas calmas e fiz-lhe a million dollar question, que eu assim, só quero saber em inglês, pergunta-lhe, Uhum. Matthew, só quero saber uma coisa, só uma pergunta. E ele olhou para mim e eu assim, tu usas mesmo Alpacin shampoo? E ele, yes, of course! E pronto, foi o million dollar question, que teve não sei quantas mil visualizações no YouTube. Foi a Sério, única. bom. Na altura, Marra também fazia este tipo de brincadeiras, a Yeah. ver? E pronto, sim, na altura. E tu converteste-te ao shampoo da Alpacin? Não, não, já usei, mas não, não me converti. Mas olha, entretanto já me perdi, não sei qual é que era a pergunta que tinhas feito. Como é que chegaste ao Eurosport? Exato. Pronto, cheguei nessa altura em que ainda era Marreta Man e tudo partiu, foi o contacto com o Paulo. Eu na altura já era amigo do Paulo Martins Uhum. e um dia eu comecei, eu já era, antes de ter o projeto, eu já era amigo dele, já pedalava com ele. ah, e um dia perguntei-lhe se era possível ir lá ao Eurosport para conhecer e como convidado, como tu foste, tu já foste. Uhum. E foi assim que tudo começou. Fui nessa vez, depois demonstrei logo ali à vontade com aquela questão toda que tu já sabes também como é que é, né? Aquela questão toda dos microfones, dos auscultadores, etc. Estou-me a lembrar do Olivia agora, mas sim. Mas pronto, era um mero convidado. E mostrei logo aí à vontade, mas depois acho que houve uma outra questão que foi, não, aí foi só a questão de eu ir lá uma primeira vez. Depois foi um pouco estar no sítio certo à hora certa, mas também foi com um pouco de esforço, ou seja, houve uma aberta para uma transmissão de BTT. O Uhum. BTT na altura era comentado por duas pessoas e uma delas não podia ir. E a pessoa que comentava o BTT perguntou, estava a comentar com um outro amigo que havia falta de uma pessoa. E esse meu amigo disse: eu tenho um amigo que já lá foi como convidado. Ele, se calhar, já tem à vontade e ele percebe muito de BTT. Se quiseres, ele podes dizer para ele, eu dou-te o número dele e dizes. E essa pessoa é o Miguel Ângelo, que hoje em dia ainda comenta BMX no Uhum. Eurosport, entretanto já não está a fazer o BTT. E pronto, e o Miguel Ângelo ligou-me e perguntou-me aquilo. E eu disse, olha, eu fui lá como convidado, e se tu precisas desse apoio, pois vou com todo o gosto e faço. E depois fiz uma transmissão já como comentador, era ele, obviamente, o pivô, mas eu Uhum. era, digamos, o apoio. E saiu muito bem, porque eu também estava por dentro da área e preparei-me muito bem. E depois, a partir daí, na altura também ainda não era transmitido tanto ciclocross, ou quase nenhum ciclocross, e surgiu ali umas transmissões em que não havia comentadores para o ciclocross. Depois, a partir daí, já se formalizou a coisa e perguntaram-me se eu estava por dentro dos nomes, dos circuitos. Na altura ainda não, praticamente nem passava ciclocross. E eu disse que sim, porque uma coisa que eu fiz ainda era Marreta Man foi eu sempre quis abranger as modalidades todas. Sempre quis que fosse, ou seja, as vertentes todas do ciclismo, sempre quis Uhum. que fosse um espaço onde as pessoas pudessem consumir todo o ciclismo e quis ter esse produto. E eu sempre gostei de ciclocross, eu ainda sou do tempo em que se viu o ciclocross em sites pirata, porque não passava em nenhum Aí sítio é na bem. televisão. Sim, não passava em nenhum sítio. Ainda me lembro do Mathieu Van Der Poel, ainda Júnior, e de nomes ainda antes dos tempos áureos do Sven Nys, que é o pai do Thibaut Nys. Uhum. Nils Albert e outros nomes mais antigos do ciclocross. Eu já seguia ciclocross na altura por influência de um amigo meu também do ciclismo. E como é E que pronto, como é que o ciclismo entrou na tua vida? o ciclismo entrou na minha vida porque eu sempre gostei de desporto e tive uma lesão a correr. Agora tenho novamente uma lesão que arranjei a correr. Não podes Uh, correr só sentado. não posso correr, pá. E então, na altura, estava a tratar essa lesão. E o médico, isto aí pelo ano de 2004,
2004, 2005, talvez, para aí 2003. E o médico disse-me que para recuperar o melhor era a bicicleta. Que o impacto e as articulações, eu tinha problema com o impacto, etc. E pronto, e comecei assim a andar de bicicleta aos domingos com amigos. E depois fui-me entusiasmando, fui ganhando forma, os amigos incentivaram-me, depois entretanto uma coisa levou à outra, comecei a competir nas taças como amador e, e pronto, fui mergulhando cada vez mais no assunto e fui criando cada vez mais paixão pela questão das bicicletas e do ciclismo. Confesso que na altura, por esses anos aí de 2004, 2003, 2004, ainda era daqueles que só via o Tour. Quando dava o Tour, às vezes via o Tour. E depois aí ali por Ok. 2005, 2006 já comecei a seguir mais grandes voltas no Eurosport, lá está. Eu lembro-me que ainda era só o Paulo e o Luís que comentavam, só Uhum. ouvia eles os dois. E pronto, e depois aí comecei a seguir cada vez mais, pronto. Depois, entretanto, fui trabalhar para a indústria também e, e pronto. E foi fácil, a paixão foi um caminho natural, então, a paixão pelo ciclismo e pelas bicicletas. Foi com o Hum, tempo, foi com o tempo, sim. então vamos falar agora mais das bicicletas. Hum, no World Tour, a bicicleta importa assim tanto? É uma pergunta aí de uma página também, que é o Gregário de Luz. Ah, Hum, hum, bah, no World Tour é assim, eu quero acreditar que sim. Eu acredito que sim. Se bem que quando estamos a falar de nível World Tour, estamos a falar de estruturas, todas elas muito profissionalizadas. Estamos a falar de estruturas que têm muita gente que normalmente utilizam sempre material de topo. Né? E as diferenças não são enormes. Mas eu acredito que a bicicleta tem influência. Agora a pergunta é: a bicicleta tem assim tanta influência? Na minha opinião, não. Assim tanta influência não tem, mas tem influência. Se nós estivermos a falar de ciclistas parecidos, não é? Porque depois uhum, temos aqui outra questão. É melhor colocar-te a questão assim, para me fazer entender melhor. força. Tadej Pogacar com uma bicicleta melhor ou uma bicicleta pior, a mesma pessoa, o mesmo atleta, o mesmo ciclista, eu acho que consegue ter um melhor desempenho com uma bicicleta melhor. Estamos a falar das mesmas pernas, do mesmo motor, não é? Uhum. Uh, por vezes essas diferenças podem não se notar tanto porque os atletas são diferentes, não é? E tens Mas alguma marca preferida de bicicletas? tenho bastantes. Eu, se pudesse, tinha uma coleção. Ah, uma. Se tivesse de escolher Não, uma. Não epá, podes? seria difícil. Mas que se eu tivesse muito dinheiro, Sim, é só a tua marca preferida. Não estou a dizer que tens a bicicleta. pá, eu não tenho uma marca preferida, pá, não me consigo dizer. Não tenho uma marca preferida. Eu tenho bicicletas, porque, por exemplo, há certos modelos de bicicleta que eu gosto e são de uma marca e há Então outros não és modelos de leal à bicicleta. marca, ok? Não és leal à marca. Gostas Não, tipo do não. modelo da bicicleta. Por acaso, atualmente as pessoas que me seguem sabem que as minhas bicicletas são Specialized. Mas eu tenho bicicletas de outras marcas que eu gosto. E que poderia ter, mas por uma questão financeira e por não poder ter várias, Uhum. se calhar por vezes meto na balança e daquele conhecimento que eu já vou tendo de umas e de outras e pronto, e tenho aquelas que tenho, mas sim, a Specialized é uma delas, mas por exemplo gosto da Cervelo, gosto da Trek. Depois há marcas mais exclusivas e menos vistas, mas que são caríssimas. Por exemplo, há uma marca inglesa que eu adoro, para mim é o Aston Martin das bicicletas, são as Bastian Bikes, ou Bastian Cycle, acho que é assim. Bastian, são as Bastian. Bastian. Ok. Pá, são joias de coroa, pá, fantásticas mesmo. E já vi outras marcas, por exemplo, tive em 2019 no Eurobike, que é uma feira da indústria, e, vi lá marcas também dessas menos. Não são, não são marcas para massas, para grandes massas. E uma bicicleta, a melhor bicicleta, preço-qualidade. Consegues eleger alguma? A relação qualidade-preço, pá, depende do objetivo da pessoa. Ok, pronto, aqui estou a falar de estrada. Não percebo muito de bicicletas BTT ou de gravel, honestamente. Sim, Uh, sim, pá, depende. Hoje em dia as marcas têm preços competitivos, estás a ver? E eu acho que consegues ter bicicletas com relação qualidade-preço.
em muitas marcas, mas tens, por exemplo, uma marca que tem boa relação qualidade-preço, por exemplo, a Orbea, é uma Ok. marca que eu considero que tem boa relação qualidade-preço, mas depois tu vais ver outras questões, por exemplo, depende daquilo que a pessoa quiser fazer e daquilo que são os objetivos da pessoa, daquilo que é o budget da pessoa. Mas pronto, para um utilizador comum que ainda não mergulhou muito na modalidade, etc. Por exemplo, essa pode ser uma delas, mas lá está. Depois eu muitas vezes depois mergulho nos catálogos, estás a ver? Começo a visitar os sites e vejo, ok, esta é mais barata, mas esta aqui é um bocadinho mais cara, mas isto aqui é melhor. Mas pronto, eu já não sou um. Como é que te dizer? O utilizador comum, se calhar, não olha a coisas que eu olho, estás a ver? Sim, o tipo de carbono, pronto, um grupo melhorzinho, ou se calhar, não sei, pormenores, se calhar ainda mais pequeninos que Por tu exemplo, deves olhar, provavelmente. o ano passado eu tive a testar uma track que tem uma relação qualidade-preço brutal. Brutal. A track tem ali, às vezes, umas gamas médias, com uma relação qualidade-preço brutal, por aquilo que oferece, pelo o conjunto que monta. eh, pá, Oferece ali bicicletas com uma relação qualidade-preço muito boa. Olha, e falando das modalidades, BTT ou gravel, qual é que achas que no futuro vai ser a modalidade que vai ter mais relevância? O que é que queres dizer como relevância? Vai Mais, desenvolver mais ou. não, no fundo, que as pessoas vão acompanhar mais, ou que vão ter mais curiosidade de acompanhar mais. Ok, acompanhar. Ahm, eu acho que no futuro, eu acho que o gravel no futuro tem muita perna para andar, tem muita roda para pedalar, neste caso. Uhum. A questão é que, neste momento, a indústria do BTT já está muito enraizada e há muitos atletas, há muitas equipas e há contratos televisivos feitos e fechados. Ahm, Mas aqui são duas coisas diferentes. Ou seja, se for em termos de entretenimento e de produto televisivo, eu acho que o BTT continua a ter, porque os atletas estão lá, as equipas estão lá, o investimento é cada vez maior das marcas. E é diferente tu, em termos de. Há uma coisa que também eu aprendi a ver, é como montar produtos, porque o entretenimento são produtos televisivos também, que são montados, e as modalidades também são produtos que tu tens ali. Há pessoas que gostam mais de umas, há pessoas que gostam mais Uhum. de outras. Mas, por exemplo, tu se analisares bem o cross-country olímpico, tu tens um circuito no qual tu, como produtor, consegues montar a tua estrutura toda naquele espaço e acompanhares uma corrida e teres um produto que ofereces. O ciclocross também, não é? Uma corrida World Tour, ou uma corrida de gravel, ou uma corrida de cross-country maratona, que vai desde o ponto A ao ponto B, já envolve outras coisas. Se calhar envolve helicópteros, se calhar envolve outro tipo de coisas para acompanhar. Então, para montar o produto televisivo, por vezes, em termos logísticos e de gastos, poderá ser um pouco mais difícil, entendes? Agora, se me perguntares o que é que tem tendência para vir a crescer mais, eu acho que é o gravel, sem dúvida alguma. Sem dúvida Ok. alguma, porque as pessoas, nós em Portugal, somos um país periférico da Europa, entendes? E por vezes pessoas que estão mergulhadas no mundo do ciclismo começam e que estão a analisar ou a ver ou que se apercebem daquilo que são tendências noutros países. Uh, não é só com o gravel, já aconteceu com muitas outras coisas. Por exemplo, com as bicicletas elétricas também aconteceu. Nos outros países, mais do centro da Europa e Espanha, a coisa desenvolveu-se muito mais rapidamente. E nós, por sermos também culturalmente, se calhar, um povo que se calhar somos um pouco mais resistentes à mudança, ou mais conservadores, ou porque também pela própria localização no mapa europeu também isso pode acontecer. Demoramos um pouco mais, mas as tendências acabam por chegar cá. E a verdade é que no resto da Europa e no mundo o gravel está com uma potência enorme e está a desenvolver muito. Posso dizer, inclusivamente, que tenho relatos de pessoas que sabem das vendas nos países e onde, surpreendentemente, as vendas de gravel superaram
em algumas lojas as vendas de estrada, que é uma coisa incrível, porque a estrada é sempre aquela bicicleta que vende mais. É isso, o gravel dá um bocadinho para tudo, não é? A bicicleta de gravel. Sim, sim, e depois as pessoas acabam por. Ou seja, eu não sou nenhum fundamentalista do gravel, as pessoas Não. associam agora muito ao gravel, mas não digam, isto do gravel é o melhor que há para toda a gente. Não. As pessoas que gostam de BTT continuam a gostar de BTT. A questão é que eu acho que havia muitas pessoas que faziam BTT, mas na verdade não era BTT, faziam gravel com uma bicicleta de BTT. Ok? Ou porque não tinham a técnica para ir para os trilhos, ou porque não tinham preparação, ou porque não queriam simplesmente. E quando descobrem a bicicleta de gravel, veem que tem ali uma bicicleta com uma manutenção mais barata, que é de BTT, uma bicicleta que lhes permite fazer percursos mistos de uma forma mais rápida, mais ligeira, e então acabam por também descobrir uma coisa que gostam. E daí esta vertente do ciclismo estar a crescer tanto. Eu quero começar a acompanhar mais. Este ano já acompanhei. Vamos ver se em breve faço algum direto aí com o pessoal do ciclocross e também do BTT. Em breve vai acontecer. Até que já convidei dois atletas para se falar exclusivamente disso. Mas mudando, eu estou agora aqui com vários temas completamente diferentes. Mas em Portugal, achas que há condições para as pessoas utilizarem uma bicicleta como meio de transporte? Ou seja, para irem para o trabalho de bicicleta, por exemplo. Isso é uma questão pertinente. Ah, pá, nas grandes cidades, nos grandes meios urbanos, eu acho que sim. Mas há condições. Mas se me perguntares, achas que a rede de ciclovias está bem desenvolvida? Eu digo-te que não. A minha Eu, opinião é que não. por acaso pensava que ias responder ao contrário, porque pronto, eu sou de Bragança, moro no Porto, e vejo que seria muito mais fácil ir em Bragança de bicicleta para onde quer que seja do que no Porto, porque não há trânsito, não, é tranquilo andar de bicicleta, seja em que estrada for, e no Porto eu sinto receio de andar eu, por exemplo, eu moro em Matosinhos, para ir de Matosinhos para ir andar de bicicleta, levo o carro até um sítio e só depois é que saio com a bicicleta, porque não tenho paciência para o trânsito. Ah, mas ou seja, eu respondo que sim, já há condições, mas por outro lado, eu acho que a rede de ciclovias não está bem, não está bem construída. Ou seja, por exemplo, tu se queres ir do ponto A ao ponto B numa cidade, é difícil tu teres uma ciclovia completa. Uhum. E o que eu acho que falta é assim, não temos que encher as cidades todas, nem tudo, de ciclovias, porque também em termos de logística e de urbanismo eu entendo que seja complicado. Mas há outros países europeus, e aqui Espanha, mesmo ao nosso lado, é um exemplo, que sabe conjugar muito bem a ciclovia que está construída como ciclovia propriamente dita, e quando não há hipótese de fazer a ciclovia, pois pinta na estrada, no asfalto, um espaço para os ciclistas. E assim, dessa forma, complementa aquilo que são ciclovias feitas de raiz, com um espaço próprio, com um espaço que é no asfalto, mas reservado aos ciclistas. Eu acho que falta um pouco isso. Muitas vezes eu em Lisboa, ou aqui eu vivo na zona de Sintra, por vezes vou de bicicleta para o trabalho também. O que acontece é que já há muitas ciclovias, é verdade, nós utilizamos a ciclovia, mas há sempre aquele momento em que de repente acabou a ciclovia e dali Uhum. tu não tens nem um espaço reservado a ti para a estrada. A mim não me faz confusão, porque eu ando todos os dias na estrada, entendes? Mas para uma pessoa que não está habituada Para a mim fazer faz, por exemplo, para mim faz um bocado. eu entendo que sim. Para uma pessoa que não está habituada tão habituada a andar na estrada e a fazer o ciclismo como desporto, etc., e tu, se calhar, tens uma pessoa que até pratica bastante, e há pessoas que, se calhar, até praticam muito menos do que tu e lhes faz ainda mais confusão do que a ti, entendes? Essas pessoas, se forem experimentar um dia, ok, enquanto estão na ciclovia, sentem-se seguras, mas depois há sempre aquele momento em que a ciclovia vai acabar, elas têm que ir para a estrada. Pá, e é complicado para essas pessoas. O melhor exemplo é da minha casa à escola da minha filha, a mais velha, são cerca de 2 quilómetros, não chega bem. E eu já podia ter tomado a decisão de a ensinar e que ela fosse de bicicleta para a escola. E eu não faço isso porque ela tem que ir pelo meio do trânsito. E eu simplesmente Uhum. não a vou colocar no meio do trânsito. Tenho esse receio também, entendes?
Portanto, em alguns grandes meios urbanos, já vai havendo condições, eu considero que sim, mas ainda há um caminho longo a percorrer. Ok? A prova de que vai havendo condições, eu não sei se tu notas isso no Porto ou não. Não vou assim tanto ao Porto, vou para aí uma, duas vezes por ano, Uhum. mas aqui em Lisboa, a prova de que isso é verdade é que já começa a haver condições, é que realmente aqui há uns anos, se formos olhar 5 7 anos atrás, quando construíram muitas ciclovias, elas estavam desertas e hoje em dia vais ao centro de Lisboa e durante o dia, durante o horário laboral, na hora do almoço, etc., vês pessoas a circularem de bicicleta nas ciclovias. Portanto, já se vai vendo, ok? Sim, aqui também, aqui também. Agora mudando novamente de tema, falando de ultraciclismo, tenho aqui uma pergunta da Bike Nomad de Matosinhos, que é onde eu cuido da minha bicicleta. Ah, boa, é uma Uh, loja. É uma loja. É. Pronto, o Juan é o dono, ele por acaso foi ciclista mais de pista. Mas ele pergunta se ele gosta muito de gravel também e pergunta se tens alguma recomendação para aventureiros que querem começar a fazer provas de ultraciclismo. Epá, recomendação. A recomendação é. A recomendação é fazerem uma vez. É não terem receio, é irem. É irem. E depois provavelmente o bichinho vai morder. Porque eu sou daqueles que aqui há uns anos eu já conhecia algum pessoal que fazia ultraciclismo e eu só fazia os granfones e as maratonas e tal. Uhum. E quando eu vi eles 400 km, 500 km, 700 km, eu assim, pá, que maluquinhos do caraças, pá, fogo. Eu, pá, esquece, isto é uma coisa com a qual eu não me identifico nada, etc, etc. E depois por desafio também de amigos, tens que ir, tens que ir, tens que ir. E um dia fui, aventurei-me a ir fazer aquilo. O primeiro foi o The Goats aquilo é uma coisa completamente diferente. É uma coisa completa. Olha, para já é um mundo, é ciclismo, mas é um mundo à parte. E por muita experiência e muitos anos que nós tenhamos de ciclismo e conhecimento da bicicleta, etc., quando mergulhas nesse mundo, é como se não soubesses quase nada. Porque é um mundo tão Uhum. diferente que tu tens que ter em conta coisas, tantas coisas diferentes, que é quase como se estivesse a começar de novo. E isso é giro, porque nós passamos por esta vida e se nós passarmos por uma vida a fazer sempre as mesmas coisas, também, sei lá, olhas para trás e dizes assim, eu sempre andei só de bicicleta, sempre fiz só granfones, sei lá, porque não experimentar, eu até podia ter experimentado e não ter gostado, não é? Mas pá, acho que sim, o meu conselho para as pessoas que pensam é que não tenham dúvidas, é que se estão a pensar, Avançar. não, e se estão a pensar, já existe ali algo nelas, Uhum. algum bichinho nelas que é aquela curiosidade, não é? Portanto, o conselho é irem. Agora, depois o ir envolve outras coisas, que é Mas aconselho que em se relação prepare. ao ir, se calhar podemos utilizar aqui outra pergunta, que é dicas para o grande fundo da Strade Bianchi. Ok. Mas isso não é ultraciclismo. Sim, não é ultraciclismo, é verdade. Podes Sim. concluir se quiseres, Sim, desculpa. só para concluir no ultraciclismo, o primeiro conselho é, se estão a pensar ou a equacionar, é mesmo tomarem a decisão de fazer, de ir a uma primeira prova. E o segundo conselho é que se preparem. Não vão a pensar que, eu consigo fazer e tal. Preparem-se, sejam regulares a andar de bicicleta e preparem-se para ir, porque aquilo não, realmente não é fácil. Mas também não é nada do outro mundo impossível, ok? Cada um faz o seu passo e de certeza que vão descobrir ali uma série de coisas boas. Em relação ao Gran Fondo Strade Bianchi, aconselho que se inscrevam logo, porque senão podem não ter inscrição. E Mas gosta aconselho, mesmo. assim, e aconselho que se forem ciclistas que não costumam fazer, que não têm por hábito fazer Sterrato, que façam Sterrato antes de irem, que se preparem e façam, escolham um sítio, mesmo que não sejam muitos quilómetros, mas escolham um sítio. Uma vez houve um ciclista que me mandou uma mensagem a perguntar: eu quero ir fazer o gravel e aqui na zona de Lisboa não tenho onde treinar. E eu disse-lhe, então não tens a Serra de Monsanto? Mas aquilo é curto. Então, mas para te preparares para uma prova, não tens que ir fazer
500 quilómetros, o que é que precisas? Ou seja, para quem vai à Strada Bianca, mesmo que tenha só uns pequenos quilómetros de Sterrato, é necessário treinarem o quê? É necessário treinarem ou estarem habituados às reações que a bicicleta vai ter na gravilha, não é? Por exemplo, se estarem habituados que ela a curvar, depois pode resvalar um pouco mais, estarem habituados que se calhar a pressão de pneu que utilizam no asfalto, se calhar depois se treinarem um pouco na gravilha com bicicleta de estrada já vão conseguir prever melhor que pressão de pneus ou que Uhum. pneus levar. Portanto, o conselho é esse, é inscreverem-se cedo e a treinarem um pouco de starrato com a bicicleta de estrada. Se calhar a prova mais parecida aqui, não sei se já foste, eu nunca fui, mas a ir é a clássica de Aveiro, talvez. Sim, a classificada da Aveiro é uma boa prova para ir fazer para teste, se bem que tem uma coisa de muito diferente. É assim, realmente a mais parecida é essa, sem dúvida. Mas, mesmo assim, tem uma coisa muito diferente, é que não tem descidas, não tem muitas descidas em terra batida. E a Hum. Estrada Bianca tem muita descida em terra batida. Inclusivamente, o meu receio quando eu fui, o meu receio era mais das descidas do que propriamente das subidas. Porque a descer, se não tens cuidado, ela espanta-se. Pois imagino. Tenho de experimentar qualquer dia. Olha, vamos os dois. E fazer um passeio mais de gravel e de Vamos os gravilha. dois à Clássica de Aveiro este ano. Bora, quando é que é? É em março para aí, não é? É, para aí. Ok, podemos combinar isso. Pronto. E tu, falando agora mais de ciclismo, tu acompanhas o calendário português, a volta a Portugal? Conheces ciclistas portugueses do pelotão nacional? Estou a falar de estrada. E também podemos falar de ciclocross. Deves conhecer mais, se calhar até. Não, não, eu até conheço, se calhar, mais é de estrada. Também há mais, pronto, Sim, assim conhecidos. sim, 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 sim. Ciclocross também conheço, aqueles mais antigos e que fazem há mais tempo. Agora, hoje em dia, já se vê muito mais os ciclistas das equipas de estrada a irem fazer também ciclocross, mais do que se Isso, via há uns o anos Hugo Nunes atrás. agora foi, por exemplo, o Hugo Nunes foi ao Campeonato Nacional. Sim, sim, sim. Um, O próprio campeão nacional. sim, o Rafael. Há muitos, há muitos. Sim, mas aqui há uns anos não havia tantos. Aqui há uns anos não havia tantos. Depois também houve alguns, também havia alguns que, entretanto, por uma questão de preparação, mudaram. Por exemplo, o Miguel Salgueiro. Miguel Salgueiro Uhum. fez temporadas de ciclocross e depois, entretanto, Foi ao chegou a uma contrário. altura da carreira dele em que deixou de fazer. Tem a ver um pouco também com a preparação deles e com os objetivos da equipa e é de respeitar. Mas sim, Mas, mas mas- acompanho. Confesso-te que comecei a acompanhar mais a volta a Portugal só desde que criei este projeto. Porque antes não, eu eu digo a acompanhava. mesma coisa em relação a mim. Desde que criei o Sou Brotes, comecei a acompanhar mais o ciclismo português e a ter noção. E daí também vi que havia necessidade de criar um espaço para os atletas falarem e os diretores e assim, daí estes diretos também. E pronto, estou a conhecer e espero que as pessoas através de mim também estejam a conhecer também. Não, claro, isso, e é um espaço bom que tu tens e é bom que eles valorizem isso, porque pronto, é como tu dizias no início deste direto, não há assim tanto espaço onde as pessoas possam falar e expor as suas ideias e dar a ver aquilo que são as dificuldades, mas também aquilo que vão fazendo durante o ano. Uhum. Portanto, sim, acompanho mais, como te digo, desde que criei o projeto. E depois há uma coisa que talvez tu também te apercebas, mas não sei se tanto, se calhar como eu, não sei se consegues ter um barómetro tão, tão aprimorado como o meu no que diz respeito a dados. Porque tu utilizas aqui o Instagram, mas, por exemplo, o website tem o Google Analytics que dá para fazer muita análise de dados e de tráfego, etc. E eu digo-te uma coisa, eu não tinha a noção do, de quão grande da quantidade de pessoas que segue a voltar a Portugal. E muitas pessoas não têm essa noção. Muitas pessoas não têm essa noção. Muitos do pessoal comum não têm a noção. Mas eu não sei se o pessoal também não acompanha a volta a Portugal por ser também uma coisa de tradição, também um bocado. Tipo, porque há muita gente que vê sem perceber muito aquilo que está a ver.
entendes? E não conhece provavelmente os ciclistas, porque ao longo da época nunca os viu correr, ou quase nunca os viu correr. E pronto, o que é que tu achas sobre isso? Sobre o pessoal chega a voltar a Portugal e se calhar não conhece os ciclistas? Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Epá, eu não posso criticar muito, sabes porquê? Porque no fundo eu antes de ter este projeto acabava por ser igual, também não acompanhava Hum. assim tanto e acabei por me aperceber porque tem este projeto e agora, claro, já há cerca de se calhar 7, 8, 9 anos que acompanho mais. Não, sim, mas eu concordo com isso, porque eu também não acompanhava. E, ou seja, o que é que falta para as pessoas quererem acompanhar mais? E que este tipo de ferramentas é que têm de ser criadas para que isso aconteça? Isso, uma coisa eu te garanto, eu acho que a culpa não está nas pessoas. Tu, para teres um produto que seja. Tu tens que pensar no ciclismo também como um produto, não é? Uhum. E um produto que é para as pessoas consumirem, como nós consumimos, por exemplo, as transmissões do Tour de França, as transmissões do Giro de Itália, são produtos, os organizadores organizam por exemplo, o produto TV é um produto, não é? E tornar aquilo apelativo para as pessoas verem, etc. Portanto, isso é um desafio grande. Agora, tem que envolver várias partes. Se eu tivesse uma solução milagrosa, eu entrava em contato. Partilhava já. Sim, não, eu entrava em contato aí com umas quantas pessoas e dizia, pá, fazemos isto, isto e aquilo e de certeza que isto vai ser bomba, não é? E vai dar resultado. É pá, mas sei lá, também não me debrucei muito, nem Hum. me considero uma pessoa assim com um know-how assim tão profundo para poder emitir uma opinião sobre isso. Pá, tenho a minha opinião, sim. Eu sei que a minha opinião é que o ciclismo, como um entretenimento televisivo, é que dá esse mediatismo à modalidade, aos atletas, às equipas, etc. Pá, e é preciso fazer um produto apelativo para as pessoas verem. Porque existe qualidade, existe espetáculo. Tu, se acompanhares as etapas da volta a Portugal, epá, é claro que o produto televisivo não é o mesmo que nós vemos no World Tour, não é? Mas se nós começarmos a acompanhar, vemos que realmente há valor e há algumas etapas que são emocionantes. Pá, mais uns anos do que outros, é verdade. Mas pronto, epá, acaba por ser interessante também. E também se as pessoas depois conhecerem os atletas e saberem e souberem aquilo que é feito durante o ano, já vão estar mais despertas para isso, talvez. Tu vais Mas, estar mas, na volta ao Algarve? Vais. este ano estou a pensar em ir, mas ainda não sei se vou lá estar. Normalmente, quando vou à volta ao Algarve, faço logo um trabalho de casa e vou com as coisas logo planeadas para fazer. Mas, pá, já gastei muito dinheiro na volta ao Algarve e durante muitos anos e deixa ver, talvez este ano vá. Depende, é uma questão de fazer contas e de ver se dá para ir ou se não dá para ir. Pois, lá está. É aqui também que eu vejo que, pronto, não sei, pronto, no meu caso, pronto, graças a Deus, isso não será um problema, mas as organizações poderiam também convidar o pessoal do Top Cycling, sei lá, da Portuguese Cycling Magazine, porque são essas pessoas que falam sobre ciclismo. E não estou a falar isto relativamente à volta ao Algarve. Estou a falar isto relativamente a provas que não têm transmissão televisiva. Pode ser uma solução, por exemplo. Porque eu, por exemplo, acompanhei o Nacional de Ciclocross muito através de vídeos do Paulo Martins, da Portuguese Cycling Magazine, mais uma vez. Um, e deu para ter uma ideia do que estava a passar lá. E se não fossem essas plataformas, se via o resultado no final, lá está. E Sim. Nós acabamos por assim, nós estamos em contacto com os organizadores e os organizadores acabam por enviar a informação e nós acabamos por emitir a informação, como é óbvio, né? Uhum. Agora, como é óbvio, se nós estivermos no local, conseguimos fazer uma cobertura diferente, não é? Agora imagina, do ponto de vista de um top cycling, se calhar até tinha pessoas, até mesmo que eu não fosse, se calhar até tinha pessoas que estavam interessadas em ir. E ir lá
não é ir passear, não é ir só curtir o ciclismo, beber uns Uhum. copos, não é? Porque eu também posso ir. Há duas maneiras de ir ver o ciclismo: é ir ver o ciclismo e curtir, e há outra maneira que é de ir ver e trabalhar, não é? E se calhar eu até tinha pessoas que estariam interessadas em ir. Mas depois é claro que todos nós, como todos, temos que fazer as contas e ver, tem condições para enviar a esta pessoa, não é? Repara numa coisa, eu já fui muitos anos e fui sempre a minhas expensas, não é? Uh, não quero, não é? Isto para mim é complicado também estar a passar essa responsabilidade para o organizador. Se tu me dizes, se calhar era bom, é claro que era bom, é claro que era bom, Sim, mas também é difícil, e é pronto, claro os que organizadores. ajudava, é claro que ajudava. Mas era fixe também conhecermos a posição do organizador. Gostava qualquer dia de convidar um organizador para se falar também um bocadinho das dificuldades deles, porque é muito difícil, é muito bonito também estarmos aqui a dizer, deviam fazer isto e aquilo, Claro, mas não claro, conhecemos claro, claro. o lado deles. Aqui a questão é, e eu deixo aqui assim esta pequena provocação, que eu também eu não sei o que é que se passa, tal como tu também não sabes o que é que se passa, se há pessoas que são convidadas, se não são, eu não sei. Mas aqui a provocação que eu deixo é, durante todo o ano, durante 365 dias por ano, quem é que dá voz e espaço ao ciclismo? São esses projetos que tu estás a falar? Ou são os meios de referência, os grandes? Uhum. E Na televisão, não sei. quem dá voz ao ciclismo 365 dias por ano com muito ênfase e muito destaque são esses meios que tu estás a falar. Entendes? Os outros vão picando o ponto um pouco. Entendes? Uh, e uma coisa é assim, eu não sei, mas desconfio. Os outros não vão lá de borla. Uhum. Entendes? Pronto, eu não sei, mas desconfio. Sim, Entendes? mas pronto, isto era um bocadinho como começámos o direto, também foi um bocadinho a falar nisto, mas agora falámos da volta ao Algarve e pronto, voltou só ao tema. Ahm, e agora, pronto, voltando a mudar completamente o tema, estamos num período de eleições e tínhamos aqui uma pergunta do André Peixoto, que é como é que achas que a política pode afetar o ciclismo? É pá, pode sempre, pode sempre. Na questão do Presidente da República, não sei. Que é estas eleições que Sim. temos estado a viver agora. Mas pode sempre, olha, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Parece que não, mas o primeiro-ministro atual gosta de ciclismo e tem ido à volta a Portugal. Não sabia. Não sabia que ele gostava de ciclismo. E Mas tem vi um estado. vídeo dele a entrar num carro ou qualquer coisa assim durante uma etapa a ir no carro. Eu estive a trabalhar na volta a Portugal nos últimos 2 anos. E nesses últimos 2 anos ele esteve presente na volta a Portugal. Eu não quero estar aqui com cores partidárias, nem nada disso. A questão é que este esteve lá. E a pergunta é se eu acho que a política pode afetar. É pá, pode afetar só a própria presença de um alto órgão do Estado numa corrida como a Volta a Portugal, a presença de um alto órgão do Estado estar lá, já por si só é positivo. Nem Sim, que mas seja. por exemplo, nos municípios, se calhar São Presidente da Câmara gostar de ciclismo, por exemplo, se calhar a volta a Portugal pode passar lá. Também afeta aí Aí, nesse ponto, por sim, exemplo. aí é o mais flagrante. Aí é o mais Uhum. flagrante. Aí é o mais importante. Ou um Muitas grande vezes fundo ou qualquer coisa assim do género. Muitas vezes as pessoas, vemos sempre aqueles comentários nas redes sociais em que as pessoas se queixam, porque a volta a Portugal não é volta a Portugal, é volta ao norte, ou é volta a isto, ou é volta àquilo, não é? Mas Uhum. se as pessoas forem analisar bem, a volta à Espanha também não é a volta à Espanha, e o Giro de Itália também não é o Giro, não é a volta completa à Itália, nem o Tour de France é a volta completa à França. Isso que tu acabas de referir aí é o fator mais importante e preponderante para que um tour ou uma volta a Portugal tenha uma partida e uma chegada daquele local, não é? Portanto, tal como o top cycling precisa de sobreviver, os organizadores também precisam de sobreviver. As pessoas pensam que andamos aqui todos só por amor, mas não, pá, isto é uma indústria, não é? E quem tem projetos, os organizadores têm projetos e pronto. E realmente nesse aspecto a política pode influenciar porque Uhum. os municípios é que acabam por muitas vezes puxar o ciclismo para uma partida, uma chegada, passar naquela zona, etc.
E entrando aqui em algumas curiosidades, qual é que foi o ciclista que te começou, que te fez começar a ver ciclismo? Portanto, não a praticar, a ver. O Indurain, Miguel Indurain. Uhum. Mas A ainda mim também foi em naquela. espanhol, mas foi outro mais recente. Sim, sim, mas, ou seja, eu ainda era muito miúdo, sabes? Mas eu, o nome mais, se eu tiver que me recordar, quando é que eu comecei a ver ciclismo e porquê? Via, às vezes, as etapas do Tour de France por causa do Miguel Indurain. Pronto. Mas nessa altura ainda não era assim uma coisa, não é? Seguia, mas lembro que via ciclismo em miúdo, por causa do Miguel Indurain. Depois, mais recentemente, já numa fase em que já estava mais dentro da indústria, etc., gostava muito do Tom Boonen e do Fabian Cancellara. Mais clássicas, então. Preferes clássicas a grandes voltas? Não, identificava-me mais com esse tipo de ciclistas, porque eram, sei lá, eu também sou assim pesadão e grande. E atualmente o teu ciclista preferido é o Vanderpool, não? Epá, é difícil, pá. É difícil dizer que uma pessoa prefere Van der Poel a Wout van Aert, porque eu também gosto muito do Van Aert, estás a ver? E isso é que é o maravilhoso do ciclismo dos dias de hoje. Porque pá, tens alguns ciclistas que tu vês num frente a frente. Se tiver o Van der Poel a sprintar com o Wout van Aert, eu não consigo ter um preferido. Depende das alturas. Sabes? Por Uhum. exemplo, se estamos a passar por uma época em que eu vejo que o Van Aert passou por dificuldades e que aquela vitória ia ser pá, importante para ele porque ia se calhar significar mais porque era o regresso, etc. Se calhar estou ali a puxar pelo Van Aert, como estava, por exemplo, o ano passado na Strade Bianche, quando ele disputou com o Del Toro. Uhum. Um, mas, por exemplo, sei lá, também já houve alturas em que o Van der Poel estava numa fase um pouco em que precisava mais e eu estava a puxar mais pelo Van der Poel, entendes? Então, são dois Ok. talentos, são Por dois quem talentos precisa tão mais na grandes, altura. são E dois o, talentos tão grandes que não dá para ter um. e o João Almeida, achas que vai ganhar o giro? Ai, pai, eu gostava. Eu acho que ele tem, já mesmo na volta, também tinha possibilidades. Eu acho que ele tem possibilidades. Uhum. Eu acho que Eu, ele tem possibilidades. eu acredito que sim. Acredito Mas que ele o ano passado evoluiu bastante e este ano, porque não pode evoluir mais um bocadinho outra vez. E vimos na Vuelta que ele foi de uma lesão, depois pronto, na última semana teve doente, acho eu, na Vuelta ou nas últimas ok. etapas. E o Vingard, pronto, vamos ver. Mas eu, por acaso, eu apostava as minhas fichas no João, para o Giro. Yeah, eu também. Eu acho que ele tem, e não estamos aqui a ser só românticos portugueses. Já acho que existem Mas, possibilidades reais. Agora, sim, sim, é isso. Eu acho que não estamos só a ser românticos. Eu, pelo exato, menos, estou. para vencer uma grande volta é necessário encaixar tantas peças e existem tantas variáveis, por isso é que é tão difícil ganhá-las. Ou seja, quando nós vemos estes grandes talentos, como o Tadej Pogacar, o próprio Vingard, que ganham uma, duas, três, não é? O Pogacar, pá, eles quase fazem parecer fácil ganhar uma grande Yeah. volta, mas ganhar uma grande volta é muito difícil e é preciso encaixar muitas variáveis, estar todos os dias bem, resistir a quedas, não estar envolvido em quedas, lesões, furos, azares, cortes, não poderes ter um só momento de quebra para Yeah. não perder 30 segundos ou um minuto naquele dia. Ou seja, existem tantas variáveis e é tão difícil teres a equipa toda do teu lado, sem teres, se não, mesmo que tu não tenhas as lesões ou não tenhas as quedas, que os teus companheiros também não tenham, companheiros importantes, não tenham essas quedas e essas lesões. Ou seja, existem tantas variáveis que é tão difícil, mas eu quero acreditar que existe essa possibilidade. Eu quero ver agora a volta ao Algarve, Ayuso versus João Almeida. Pronto, também vai ser bom de ver. Não, este ano temos aí uma coisa engraçada que vem apimentar um pouco a temporada, ou vem trazer interesse à temporada, que é, temos mexidas importantes. Temos ciclistas como o Renko, que Uhum. mudou de equipa, temos ciclistas como o Ayuso, que mudou de equipa, e isto vem mudar um pouco o panorama do pelotão. E vai ser interessante ver o desempenho e como é que são as provas este ano com essas alterações. E entrando aqui numas perguntas rápidas para terminarmos.
Ahm, Tu tens potenciómetro na tua bicicleta? Gostas de ver Tenho, os outros? tenho. Nas duas, na de gravel e na de estrada. Gosto de ver, gosto de ver. Eu costumo dizer, os watts é um pouco como o ar-condicionado no carro. Que é, quando, quando não tens, abres a janela e vais passando sem ele. Ok, epá, isto não vale a pena e tal. Mas a partir do momento em que tens e te habituas, depois já é difícil viver sem ele. E o potenciómetro é um pouco assim. Quando- qual é o teu FTP? Tens ideia? Epá, já Só para fiz saber se agora. consigo aguentar contigo na clássica de Aveiro, se formos. Pá, já fiz uma prova aqui, uma prova dessas de esforço há muito tempo. Mas eu não sei quanto é que aquilo deu, pá. Já não lembro se aquilo dava 300. Porra. Ainda é bastante coisa. Já, acho que sim, à volta disso. Ui, isso ainda são uns Mas watts isto valentes. já foi para aí há 2 anos, né? Um, Tubeless ou camaradar? Tu bless. Ok. Um bike fit para ti vale a pena? Vale a pena, já fiz um no passado. Atualmente não faço porque eu troco Ou depois tanto. chegas e mudas tudo? Não, eu troco muito de bicicleta, sabes, por causa Ah, dos testes. Por já, causa dos pois é. testes, se eu fosse fazer um bike fit a cada bicicleta que recebo, eu tinha que fazer muitos, né? E então já tenho também, arranjei a minha forma de fazer aqui as minhas próprias, já tenho as minhas medidas também. E, ou seja, não é um bike fit muitas vezes certo. Na minha bicicleta pessoal, tenho as minhas medidas e sinto-me bem com elas e como não tenho queixas, não tenho feito, mas eu acho que vale a pena, acho que é uma coisa que as pessoas devem ter essa preocupação em fazer. A mim foi o Hugo Nunes e o Diogo Barbosa que me fizeram, e mais o Tivani, que me fizeram o bike fit da bicicleta, assim mais ou menos. Mas E, estás a falar a sério ou estás a ser irónico? não, estou a falar sério. Ah, ok. Então estás a dizer Porque três pessoas, eu pensava que eles tinha sido. viam-me super mal posicionado na bicicleta e eles, epá, tens de mudar isto e tal, não sei o quê, começaram a mudar aquilo tudo e ficou fixe. Ah, boa. Mas Hum, não fizeste em estúdio mesmo? não. Fomos andar na rua e Ah, eles tinham as ferramentas e tal e começaram pronto, a opa, mas ajustar. isso não é um bike fit. Pronto, estou aqui a brincar um bocadinho. Mas correu fixe, agora sinto-me melhor. Pronto, e agora Uh, se calhar não sentes a necessidade de fazer porque sentes-te bem, é isso? já. É um pouco como eu, mas eu acho que as pessoas devem fazer, acho que fazem bem. Sim, acho que sim. Qualquer dia é de fazer um backfit. Inovações no mundo do ciclismo, inovações assim mais recentes. Viu-se agora, ou apareceu nos últimos dias, um airbag. Acho que a Mas foi. Picnic vai começar a utilizar isso. Ah, é? Essa parte é que eu não sabia. Eu acho que sim, eu vi que vai ser começado a usado em algumas equipas do World Tour em 2026. Ah, ok. Eu soube que apareceu uns modelos de calções que têm esse airbag. Eu vi Só não, nas costas. é, exato, exato. Só não sabia que Nos calções, está incluído nos calções, não é? é nos calções, é nas alças. Aquilo que eu vi é que é nas Pensei alças de calções. mas aqui é um acessório que se põe ou estará nos calções? Não, por aquilo que eu percebo e por aquilo que eu estive a ver em vídeos exemplificativos, não é? Portanto, os calções quase todos eles têm as alças, não é? E as próprias alças dos calções têm incorporado o sistema Ok. e que, por sua vez, segundo eu vi nos esquemas, poderá vir a estar ligado à bicicleta e se houver uma queda e o ciclista ficar separado da bicicleta de uma forma brusca ou assim, pois há ali um mecanismo que ativa esse airbag. Só não sabia é que ia ser testado no, no World Tour. Eu li isso de facto e não tenho a certeza, pronto, li no Instagram, já não sei em que página é que foi, mas pronto, é capaz que seja verdade. Temos de Sim, pesquisar um bocadinho melhor. pá, temos Ahm, aí outras inovações, como por exemplo, eu acredito que há um sistema muito bem desenvolvido, ou seja, está bem desenvolvido e está a evoluir e está cada vez mais desenvolvido, que é aquela questão da pressão dos pneus, que já é utilizado pela Visma no Paris-Roubaix. É um sistema que, e acho que a própria Picnic, a atual Picnic também já uhum. utilizou esse sistema. É um sistema que tem vindo a ser desenvolvido e aperfeiçoado. Eu acredito que É, está já eu bastante. lembro-me de falar nisso o ano passado. Bem, é estranho estarmos a falar no ano passado, ainda estamos em janeiro.
Projeto Sim, mas Modal em Matosinhos. Pois, por acaso o projeto Pedal não é, não é longe daqui. Quem sabe? então, olha, Eu sigo-os, por acaso. então, vamos aproveitar para falar com o Pedro. Pois olha, pode ser lá mesmo. É aqui perto. Exato. Pois é, olha, Luís, gostei muito deste tempinho aqui contigo. Não sei se há Obrigado. algum tema que queiras tocar que não tínhamos falado, Não, mas da minha parte, não, opá, obrigado mais uma vez e espero ter respondido aí a essas questões que as pessoas te foram deixando e agradeço mais uma vez o teu tempo e o projeto e teres-me convidado também. Obrigado. não, obrigado eu por, por teres aceito o convite. Pronto, já sigo o teu trabalho há muito tempo e gosto muito. Não há tanto tempo como o, o Marreta Man, não é? Mas já, pronto, já sigo há algum tempo e gosto muito do Top Cycling. Também, lá está, pode-me ter motivado um bocadinho, páginas como a tua, também a criar os Overwatch. E pronto, obrigado, Luís. Não, só ouvir isso já me fazes o dia. Olha, vamos Obrigado. falando e olha, vamos nos calhar na clássica de Aveiro. Vamos combinar melhor. Então, ficamos aí em contacto. É isso. Um abraço, maltinho. Obrigado a todos. Um grande abraço, obrigado a Até todos. já. Tchau.